Compra e venda de dados pessoais, isso é possível? Eu já gravei um vídeo sobre onde estão meus dados pessoais e falei na existência de um descontrole informacional. As pessoas não sabem com quem estão, e o que as organizações fazem, para qual é a finalidade, de que forma coletam e o que é feito em geral com os seus dados pessoais. E isso leva a uma outra questão que diz respeito à compra e venda de dados pessoais. Os dados podem ser comercializados entre as organizações, empresas podem vender os seus dados pessoais para outras empresas? E você poderia vender os seus dados pessoais? Duas decisões recentes dão algum tipo já de indicação sobre isso, uma no Brasil e outra no exterior. Vocês devem lembrar, no final de 2020, ainda uma decisão monocrática de um relator, de um desembargador do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, em um recurso de agravo de instrumento, determinou que a Serasa fosse proibida de comercializar dados pessoais. O que se discute, o que se demonstrou nesse processo, em uma ação coletiva do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, é que a Serasa estaria vendendo dados pessoais de 150 milhões de pessoas pelo valor de 98 centavos cada um. Se a gente pensar aí em 4, 5 dados aí de cada pessoa, esse número passa de meio bilhão de dados pessoais sendo comercializados por uma empresa privada, por uma pessoa jurídica de direito privado, para outras empresas com fins comerciais. Segundo caso, no início de 2021, agora no mês de março, se eu não me engano, o Consiglio di Stato italiano, o Conselho de Estado, que é um órgão híbrido misto que existe em alguns países europeus, que tem algumas atribuições jurisdicionais e outras administrativas, mas aí nesse ponto é um órgão com característica jurisdicional para decisões administrativas. O Conselho de Estado na Itália manteve uma condenação e uma sanção imposta de natureza antitruste contra o Facebook, porque é uma rede social que se apresenta como gratuita para seus usuários, mas comercializa os dados pessoais de seus usuários. E aí se entendeu que ela não poderia se apresentar como um serviço gratuito se ela tem lucro, ofere o seu lucro a partir da comercialização dos dados pessoais dos seus usuários. No Brasil, como isso seria resolvido? Como se podem resolver esses problemas? Eu sempre gosto de lembrar que nós não temos que buscar essa solução, não existe tratado internacional sobre dados pessoais, nada ainda é de um caráter amplo, que seja multilateral, que o Brasil participe. Não, e nós temos, é claro, como um dado pessoal ele diz respeito ao direito da personalidade, a base aí de compreensão está no Código Civil, tanto que a LGPD usa a expressão titular. Isso é muito importante porque não existem proprietários de dados pessoais, né? As pessoas naturais são titulares dos dados porque é uma relação de personalidade, é um direito da personalidade, é uma projeção da personalidade das pessoas. E também porque necessariamente o dado pessoal não é extraído, nem sempre ele pode ser como nome, idade, altura, filiação, data de nascimento. Os dados podem ser extraídos da própria pessoa, do próprio titular, mas também podem ser extraídos de outras pessoas, de bens móveis e imóveis, materiais e imateriais, ou seja, até mesmo de dados, de outros dados e até mesmo de pessoas jurídicas. E aí, voltando aqui para esse assunto, os artigos 11 a 21 do Código Civil, que tratam do direito da personalidade, sem dúvida, acabarão sendo usados na prática e em processos judiciais quando se discutir essa possibilidade ou não de compra e venda de dados pessoais. E aí eu faço uma pergunta: quando você baixa um aplicativo ou um programa que, entre aspas, é gratuito, você lê os termos e condições de uso? Nós acabamos não lendo, até por falta de tempo, pela extensão. Mas quando você, em troca de receber de forma, entre aspas, gratuita, um produto, poder usar um aplicativo, e em troca disso você precisa fornecer os seus dados pessoais para conseguir baixar ou para acessar um site, nós estamos na prática fazendo uma negociação jurídica com os nossos dados pessoais. Isso na prática tem sido feito, né?
e aí se tem que deixar claro se é permitido ou se não é, o que pode ser negociado, o que não pode, se os titulares podem ter algum tipo de lucro ou receber dinheiro, alguma vantagem em troca do fornecimento de seus dados pessoais, se outras empresas podem fazer isso ou não, né? Dando exemplos mais simples, você não empresta, não pode emprestar o número do seu CPF, o número da sua CNH ou a sua carteira de identidade. Da mesma forma, nós não colocamos dados pessoais ou lucros obtidos com dados pessoais na declaração de imposto de renda, porque são relações diferentes daquelas que existem no direito de propriedade. Então isso é muito importante, isso nos próximos anos a gente vai ter que definir e traçar os limites do que pode e o que não pode ser objeto de negociação jurídica com dados pessoais. Encerro o vídeo por aqui e logo eu volto mais com questões sobre processo, proteção de dados, tecnologia e educação. Até mais.